Mais um Pensando Cipate, então, começando aqui, Cipate 2022. Neste vídeo aqui a gente vai falar sobre o tema, como está escrito aqui, brincadeiras no trabalho. Brincadeiras no trabalho é um tema não complicado, mas faz parte também de diálogos de segurança que são recorrentes nas empresas para que as pessoas tenham atenção com certas práticas, né, durante a sua jornada laboral. É muito comum que venha a nascer amizades no ambiente de trabalho. Às vezes você faz amizades que duram para a vida inteira, né? Até porque o local de trabalho é onde se encontram muitas pessoas, passam muito tempo juntos, né? E se relacionam diariamente. Então esse relacionamento gera esse tipo de situação. E também é comum que de certa forma a pessoa venha se relacionar muitas vezes de forma descontraída com os colegas, o que também é interessante, sem ser aquela coisa sisuda, sem ser aquela coisa muito compenetrada, né? Então, essa maneira um pouco mais leve, né? Ela traz essa harmonia para o dia a dia do trabalho e contribui também para a redução do estresse. Isto é muito importante. Só que para tudo nessa vida tem o quê? Os limites, né? Não pode deixar de ter essa atenção. Até porque a atividade laboral, ela deve ser, primeiro de tudo, focada. Ela tem que ser profissional, ela tem que ser uma atividade séria, né? E não há problemas, então, em que haja descontrações nessas relações. Não existe o problema, só que o importante é que haja limites. Tem que ter limite. Saber até que ponto essas brincadeiras, algum tipo de piada, um diálogo, são saudáveis. Né? A gente vive um momento aí bem delicado com relação a tantas coisas, né? Quando a gente fala sobre respeito. E o respeito, ele é um negócio, é um objeto de troca. Essa é uma frase que eu aprendi faz muito tempo e ela tem que ser seguida sempre, né? Para que o trabalho ele não seja prejudicado, para que as nossas relações não sejam prejudicadas. O respeito tem que haver em todas as relações, tem que saber respeitar o outro. Além do resultado do trabalho, as brincadeiras neste ambiente, elas podem afetar ainda o que? A segurança e também a saúde, dependendo da brincadeira, com certeza. Por isso do limite, por isso do respeito, por isso a atenção. Logo, as pessoas devem prestar atenção com responsabilidade no trabalho, para que nem sempre essas relações, né, para que não sejam afetadas as relações, não seja afetado o trabalho, não seja tenha reflexo sobre a segurança e também sobre a saúde no ambiente de trabalho. E claro, outra coisa levando por essa linha, a gente sabe que para tudo existe uma hora. Essa é uma frase muito comum, muito conhecida. Então existe cada momento tem a sua hora de fazer alguma coisa, né? Inclusive para as brincadeiras no trabalho. Tem que ter aquele bom senso. Puxa, conversar sobre alguma coisa diferente. Isto também é um sinal de amadurecimento, né? Saber o momento certo de cada coisa. Porque pessoas maduras, elas sabem qual o momento propício para brincar, descontrair e sabem também a hora de parar. Né? Tem que ter esse filtro, né? São pessoas mais conscientes e que percebem que os fatos eles podem mudar, eles podem ser postos em cada momento correto. Tem do outro lado também pessoas que não respeitam o espaço do outro, que é mais difícil aí também de fazer essa gestão, né, das relações. Eles não sabem a hora de parar, eles não sabem mensurar limites, ou mesmo não sabem dividir o tempo. Tem aquele famoso profissional que não sabe conversar e trabalhar ao mesmo tempo. Ele tem que parar para falar e não consegue continuar com a atividade. Ele não consegue dividir o tempo dele. São pessoas que, na maioria das vezes, são consideradas desagradáveis, elas são chatas, elas são exageradas e o pior de tudo, imaturas. E em imaturidade não está atrelada à idade, não. Imaturidade, o imaturo pode ter 40, 50 anos, vai muito da pessoa mesmo. E quando a gente vai discorrendo no tema, a gente vai vendo então quais seriam aquelas brincadeiras que seriam mais prejudiciais ou, né, que podem, se não tiver o filtro, que a gente já falou, causar algum tipo de problema no trabalho. Né? Vai muito do momento que se faz. Só que o importante não é se deixar levar pelo momento. As brincadeiras saudáveis, elas são aquelas realizadas de forma consciente. Né? A gente vai lá para trabalhar, mas a gente pode ter sim os nossos momentos de descontração. Quais seriam algum tipo de brincadeira então que atrapalham? Corridas em corredores ou mesmo em salas, né, em áreas de produção. Não pode? A segurança do trabalho já vai alertar que não pode correr no ambiente fabril. Proibido. Esconder,
trocar ou inviabilizar alguma ferramenta, né? Puxar o assento do colega no momento em que ele vai se sentar. Olha só que complicado isso, né? Provocar sustos nos colegas. Imagine provocar o susto numa pessoa bem na hora que ela está executando uma atividade com uma ferramenta. Imagine um ambiente de fábrica. Seria totalmente inadequado, desagradável. Também esconder ou adulterar, estragar os EPIs das pessoas. Já falamos do EPI aqui, é muito importante. Realizar o famoso bullying com os colegas de trabalho não dá, né? Utilizar mangueiras de água, o ar comprimido, que é outro problemaço mesmo, com os colegas não pode. Ar comprimido é um equipamento extremamente importante, essencial para algumas atividades, as pessoas têm orientação para isso, por isso brincar jamais, né? Também utilizar máquinas ou fazer corridas e manobras arriscadas, por exemplo, quando a pessoa opera a empilhadeira. Imagina você fazendo brincadeiras com um veículo industrial. Não dá, não pode mesmo. E claro, as brincadeiras realizadas de maneira inadequada, em horário inadequado, com coisas inadequadas, elas geram algumas consequências, né? Além daquela frustração de perceber que a pessoa está em um local de trabalho e não consegue realizar as suas funções com responsabilidade, há muitas outras consequências, né, que podem ser ocasionadas por conta disso. Por exemplo, exposição a riscos, também problemas de saúde, brincadeiras no ambiente e pode chegar até a desligamentos. Quando a gente fala de exposição a riscos, é porque existem diversos cargos que manipulam máquinas, ferramentas ou ainda tem mobílias perigosas no ambiente, né? E realizar brincadeiras nestes locais, eles podem propiciar alguns acidentes, sérios acidentes, né? Ou seja, é a falta de responsabilidade, de imprudência, a falta de consideração com o colega de trabalho, que acaba sendo alguém muito importante para todos, né? Para o companheiro e também para a empresa, né? Logo, quem brinca nesse local, dessa maneira que eu falei, provavelmente é alguém com quem ele não se preocupa, né? Então, se ele brinca de uma maneira irresponsável, já que nós falamos de alguns equipamentos e ferramentas, com certeza, ou ele não se preocupa, ou ele é totalmente inadequado e irresponsável para estar ali. Os problemas de saúde também podem ocorrer, porque assim como acidentes, eles se tornam mais propícios devido às brincadeiras em excesso. Tudo que é em excesso não dá certo. A saúde mental, ela também pode ser prejudicada, inclusive a do próprio causador da brincadeira, né? Brincadeiras de mau gosto, principalmente. Eu já vi muito disso aí nas organizações. Aquelas brigas no ambiente de trabalho, isso aí é terrível, né? Quando as brincadeiras ultrapassam os limites, pode gerar até confusão entre as pessoas, né? Até agressão, não só agressão verbal, mas agressão física também. Ofensas que também geram emoções inadequadas para aquele local, né? Essas emoções elas podem contribuir com acidentes, com doenças, com distúrbios psicológicos, entre outras coisas. Pode chegar até ao desligamento, que eu já citei, porque brincadeiras no local de trabalho, elas também podem se tornar um problema de gestão e passar a ser um motivo de desligamento daquele colaborador. Já que o funcionário deixa de oferecer os seus recursos, que seriam suas habilidades, seus conhecimentos e as suas atitudes para a empresa, em algumas situações ela também se vê obrigada a tomar esse tipo de atitude. E aquela outra pergunta recorrente, né? O que fazer diante dessas brincadeiras no trabalho? Quando as pessoas se incomodam com o excesso de brincadeiras e não sabem como agir, né, para reduzi-las ou mesmo eliminá-las, evitar isso aí de uma vez por todas, acabar com isso, muitas vezes elas têm medo, né? Às vezes é um funcionário novo, ele tem medo de não ser aceito pelo grupo, de ser visto como o careta, até a pessoa fala que é uma pessoa que não faz parte da equipe, que é o cara que entrega os outros, né? O chamado dedo duro da equipe. E ele acaba agindo de maneira omissa, ele fica quieto, né? O ideal é impor para o grupo que há momentos para tudo, né? E que também há limites para todas as coisas, né? Por isso é preciso autoconfiança, né? Para que ele possa fazer isso, segurança, maturidade e foco, né? Tem que ter o diálogo, tem que ter abertura para conversar com as pessoas. E isso faz muita diferença nas relações trabalhistas. E daí vem a dica, né? Quando se percebe que determinadas brincadeiras no ambiente de trabalho, eles vêm causando problemas, eles vêm oferecendo riscos, é preciso sim informar aos gestores, já que
o diálogo, a conversa não deu certo, tem que informar os gestores, também o SESMIT, né, se existe na organização, porque se é uma situação de risco, uma situação de acidente, a vida humana está em questão, além do risco, né, caso de bullying também, eles devem ser notificados para que a saúde mental do colega seja preservada, para que a organização, os gestores, eles tomem algum tipo de atitude. Então, tem sim que haver esse diálogo, né? Primeiro, a ideia é sempre tentar conversar com a equipe. Se às vezes a equipe é madura, às vezes ela consegue fazer brincadeiras que não venham a agredir de nenhuma maneira as pessoas. Não acontecendo, tem que informar os gestores ali, né? De uma maneira resumida, viver momentos de leveza não é o mesmo que viver brincando. Isso é muito importante ter essa consciência, né? Até porque algumas brincadeiras elas podem ser muito perigosas e muito pesadas. Então tem que ter o equilíbrio, tem que ter a responsabilidade, tem que ter um bom senso em tudo aquilo que a gente vive no ambiente de trabalho, inclusive quando se fala de brincadeiras. Este foi então um diálogo de segurança, o famoso DDS, relacionado a brincadeiras no local de trabalho, para a gente trazer aqui, corroborar com mais um vídeo para a nossa CIPAT 2021, Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Então a CIPAT 2022, aliás, a CIPAT 2022 está um pouco longa aí, mas é mais um vídeo aí para que a gente possa aproveitar o tema, para que a gente possa refletir, para que a gente possa, né, principalmente olhar para as atitudes que nós temos, que nós tomamos, que nós realizamos no curso da nossa atividade laboral, dia após dia. Espero que vocês tenham gostado de mais esse material, pensando, né, ele separou aqui e trouxe para todos vocês. Te convido para continuar assistindo aí, a semana tem mais alguns vídeos, e agradeço a companhia, agradeço a atenção de todos. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.